Podem sentar-se. Bom dia, igreja. Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do livro de Gálatas. Hoje nós estamos na nossa quarta pregação do livro de Gálatas. Primeiro foi o Lucas, Nicole, pastora Nicole. Depois foi a missionária Lília. E hoje está vindo eu. E eu pedi para colocar uma imagem aqui, mas acho que não foi ainda. Tá aí. Eu vou falar sobre as confissões de Agostinho. Agostinho, ele fala sobre o pecado dele, sobre amei o meu pecado. E ele fala, amei meu pecado. Ele fala sobre o prazer de roubar peras. Ele estava com um grupo de amigos, ele roubava peras, ele tinha o prazer de fazer aquilo. Ele não tinha necessidade de roubar peras, porque em sua casa tinha frutas melhores. Mas ali ele tinha o prazer de estar roubando peras. Ele fala assim, o pecado não é só meu, a culpa não é só minha, a culpa também é deles. Mas não tinha necessidade de fazer aquilo? Não, sou só uma criança, não tem problema nenhum de roubar peras. Mas ele fala, isso foi antes de sua conversão. Quando eu me converti, entendi o meu pecado. E quando nós pecamos, destituídos somos da glória de Deus. Agora, nós vamos para o livro de Gálatas. E nós estamos do número 2, do 15 ao 21. Eu vou ler somente 2 versículos. Eu vou ler o 15 e o 16. Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. 16. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Apóstolo Paulo, ele vai trazer uma verdade essencial aos Gálatas. E qual é essa verdade? Essa verdade é Jesus Cristo crucificado. Mas Jesus Cristo, ele não está morto. Ele ressuscitou e saiu dentre os mortos, e Jesus Cristo, ele está no meio de nós. Paulo, quando ele pregou essa verdade aos Gálatas, os Gálatas, eles aceitaram essa verdade. Mas Paulo, ele teve que ir embora. Ele foi embora. E porque ele foi fundar outras igrejas, ele teve que ir embora, fundar outras igrejas. E só que lá tinha pessoas infiltradas no meio daquelas pessoas, havia pessoas infiltradas, os legalistas. Aí eles começaram a dar problemas, distorcer a palavra de Deus. Era como houvesse 2 evangelhos. Aí eles começaram a pregar outro evangelho. Lutero, ele escreveu um livro, e no seu livro ele falava assim, que o livro de Gálatas, para ele, é como se fosse
a esposa dele. Ele tinha casado com aquele livro. É o primeiro evangelho, ele disse que era o primeiro evangelho escrito, e ele tinha um elo muito grande com aquele livro. E quando nós temos um elo com uma pessoa, quando nós temos um elo com alguém, e ele fala que ele tinha casado com aquele evangelho, ele chama o livro de Gálatas de sua Catherine. Ele chama aquele livro de sua esposa amada. E Paulo vai defender, logo no início, quem ele é. Ele fala: eu sou judeu, hebreu de nascimento, fui circuncidado no 8º dia, sou da tribo de Benjamim, sou fariseu, eu persegui o povo de Deus, cumpri a lei com todo rigor. Paulo já fala todas as suas características de quem ele é. Mas achei que tudo que eu fazia era valioso. E que tudo que era de valor, eu troquei. Tudo que eu achava que era bom, que era de valor, eu troquei por amor a Cristo. Realmente, tudo que eu aprendi, eu não aprendi com os apóstolos. Porque Paulo, ele não andou com os apóstolos. Eu fui instituído por Deus. Mas os apóstolos, eles me aceitaram. Os apóstolos, eles oraram por mim. Imagina, quando você é adotado, você já entra numa família. Eu fiquei imaginando um adolescente que é adotado, que vai para uma família, e ali seus irmãos que já são da família, e eles aceitam aquele adolescente ou aquela criança, que eles abraçam. É lindo, né? Imagine Paulo chegando bem depois daqueles que andaram com Jesus, eles abraçam Paulo. Eu achei muito lindo isso. Aí depois fiquei meditando, fiquei achando essas coisas, aí eu fiquei assim, fiquei maravilhada. Os oponentes, os falsos irmãos, estavam naquele meio. Ele dizia: Paulo, você está deixando de apresentar as regras. O que você está deixando tudo mais fácil para eles. Você está pregando um evangelho fácil. Você está deixando tudo mais fácil. Você está dando, o que você está dando aí para eles é um leitinho. E ali, aí Paulo pega e fala assim: olha, vou combater vocês com a palavra. Vocês estão defendendo a circuncisão, vocês estão dizendo que é preciso oferecer sacrifício, mas a própria palavra diz dessa forma: o homem não é justificado pela lei. O homem, nós não somos justificados pelas obras da lei. Não é porque me declaro justo, não é porque eu, Paulo, me declaro obediente, ou porque pela lei ninguém é justificado. Nós não somos justificados pela lei. Se fosse assim, a morte de Jesus Cristo teria sido em vão. Como nós vimos a desculpa de Agostinho pelo seu pecado,
que aquele pecado não era só dele, que era também dos seus amigos. O ser humano, ele não pode se absolver sozinho, mas pela graça de Deus, que revela a raiz do nosso pecado. Nós temos que parar de dar desculpa dos nossos erros. Nós temos que parar de colocar a culpa nos outros. A pior influência somos nós mesmos, que estamos sem Cristo Jesus. Porque quando nós estamos sem Cristo, nós começamos a colocar a culpa nos outros. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Foi o amigo do meu filho que levou ele para o mau caminho. Mas a culpa está dentro de nós. Abraão, ele não foi justificado por ter levado seu filho ao sacrifício, mas ele foi justificado pela sua fé em Deus. Os Gálatas, que antes ficavam impactados com a palavra da cruz, diziam uns aos outros: o que é que Paulo está falando? O que foi que Paulo disse mesmo? O que ele está dizendo? Ele ficava perguntando ali no meio dos outros. Aí os outros pegavam e falavam assim, que somos salvos, que nossos pecados estão perdoados. Eles ficavam comentando ali entre eles. Agora, eles entenderam, né, que o sistema e que a fé estava sendo destruída. Esse pacto já não era mais uma verdade espiritual espontânea, ou era o legalismo? Qual que seria esse impacto? Né? Se era uma vida espiritual espontânea, ou era um legalismo? Então, eles estavam ali divididos, já não sabia, porque eles ali já estavam divididos, não sabia mais. Uma salvação da graça ou a salvação por obras, viver por meio da lei só traz condenação. Ninguém será salvo. Para conhecer o poder da ressurreição de Jesus, precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender quem somos. Para conhecer o poder da ressurreição, Jesus, precisamos entender quem somos, o que estamos fazendo para nos arrepender dos nossos pecados. Não tem como comprar um terreno no céu. Gente, não tem como chegar e pagar, dar um dinheiro para comprar um terreno no céu. Não tem como fazer isso. Paulo, ele disse: fui crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A autojustificação segue o coração do pecador. Não precisa de um grande objeto, basta um coração desordenado. Ninguém é capaz de salvar-se. Ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Paulo fala que não considerava a graça de Deus algo inútil, pelo contrário, é o caminho para compreender que pela lei nós não somos declarados justos. Se fosse assim, Cristo não precisava morrer. A cruz não pode ser invalidada, porque somos filhos de Deus. Portanto, devemos levar a mensagem da cruz, e ela não existe sem o perdão dos seus pecados.
precisamos fazer uma autoavaliação de nós. Nessa autoavaliação, nós devemos entender quem somos, o que devemos fazer para merecer o perdão. Então, entendemos que não precisamos fazer nada. Nós não precisamos fazer nada. Porque Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo meu pecado, Ele morreu pelo seu pecado. Quando você é ensinado pela palavra, quando você é ensinado pelo seu pastor, pelo seu discipulador, mesmo que ele vá para longe, você entende que Cristo morreu e ressuscitou. Quando eu estava ali naquela missão, da Missão Servos, ali o pastor ele estava implantando várias igrejas. Eram quatro igrejas que o pastor ele estava ajudando, era em torno de 15, 17 missionários que estavam ajudando cada igreja. E ali nós estávamos ajudando aquele pastor. E assim como Paulo deixou e foi para outros locais. E assim somos nós, o discipulador. E você aprende com o seu pastor, com o seu discipulador. Ele não vai continuar ali, mas é uma coisa assim que você nunca vai esquecer. O que ele te discipulou, o que ele te ensinou. Eu tenho o meu pastor, eu tenho a minha discipuladora. E pela nossa vida, por causa dos nossos pecados, como Paulo mesmo advertiu, se até um anjo vier pregar o evangelho para você, você não aceita. Nós aprendemos o que é certo. Hoje nós temos a alegria da salvação, que ninguém pode tirar isso de nós. Os nossos pais, ele fala para a gente, pelo menos meus pais sempre falavam, olha, você tem que estudar, você tem que aprender, porque o dia que você casar, tudo alguém pode tirar de você, menos o seu entendimento, menos o seu saber. Aquilo que você aprendeu, isso ninguém tira de você. Ninguém. Você pode perder tudo, menos o seu entendimento, menos o que você aprendeu. Isso ninguém vai tirar de você. Não pode ninguém chegar da noite para o dia e falar para você algo diferente. Porque o Senhor Jesus Cristo, o que perdoa nossos pecados, assim como Agostinho, ele entendeu. O que ele fazia era pecado. Não é porque ele era uma criança que ele podia fazer aquilo. Ele entendeu. Porque o Espírito Santo trouxe o conhecimento para ele. O Espírito Santo trouxe o conhecimento que aquilo que ele fazia era errado. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade.